A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, está no ar a Universidade 93,7. Eu sou Vitória Borges. Muito bom dia, Vicky. Bom dia, ouvinte ligado aqui no 93,7 Rádio Universidade. Eu sou o Bruno Miliozzi e no programa de hoje vamos passear pelos mais variados elementos do cinema. Vamos conhecer um cinema de rua no meio da metrópole paulista. E descobriremos um pouco mais sobre o hábito de comer pipoca nas sessões. E também o misto de sensações ao acompanhar sozinho uma sessão da madrugada. E ainda nesse clima falaremos sobre o medo ao assistir um filme de terror. Por fim, conheça um casal que se apaixonou no cinema e mais parece um roteiro de filme. Para comentar as nossas matérias, contamos com a presença de Mabi Barros, formada em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Hoje, ela escreve sobre moda, beleza e cultura na revista GQ. Além disso, Mabi já passou pelas redações de Veja, 6 Minutos e Jovem Pan, cobrindo o universo do entretenimento. Na universidade, ela foi diretora de cinema na empresa Júnior. Seja muito bem-vinda, Mabi. Um ótimo dia. Olá, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela sua presença hoje, por participar do programa conosco. E tudo isso você acompanha hoje no Universidade 93,7. Que cinemas são lugares mágicos, muita gente concorda. Mas a experiência de assistir um filme nas telonas pode ser ainda mais cativante. Em meio às redes de cinema de shopping e à ascensão do streaming, os cinemas de rua resistem e são uma ótima opção cultural para quem gosta de um programa mais alternativo. Na reportagem a seguir, você, Vitória Borges, conta a sua experiência visitando pela primeira vez um dos mais antigos cinemas independentes da cidade. Há poucos meses atrás, lembro de ler em algum jornal que mais um cinema de rua de São Paulo fecharia suas portas. O Casarão, que desde 1995 abriga o anexo do Espaço Itaú de Cinema, dará espaço à construção de mais um prédio. Essa não é a primeira vez que o espaço cultural se perde. Tudo que nasce um dia morre, ou no mínimo se adapta, e acho que com o cinema não seria diferente. Especulação imobiliária, falta de financiamento, domínio dos cinemas de rede ou avanço do streaming. Será que existe um verdadeiro vilão dos cinemas de rua? Não sei. Talvez eu também tenha uma parcela de culpa nisso. A última vez que assisti um filme num cinema independente, conseguia contar a minha idade nos dedos das mãos. E foi depois de refletir sobre isso que eu resolvi pegar o metrô e conhecer um dos mais antigos cinemas de rua da cidade, que quase fechou a porta durante a pandemia. O espaço fica na rua Fradique Coutinho, número 361, desde 1962, como podemos ler na placa luminosa na entrada da sala de cinema. Nasceu com o nome de Cine Fiametta e cerca de 30 anos depois virou a Cinemateca, que exibia filmes clássicos e raros. Em 2014 ganhou o nome que é chamado até hoje, Cine Sala. Entre produções alternativas e filmes convencionais, o Cine Sala costuma reproduzir apenas 4 sessões por dia, porque conta com apenas uma sala de exibição. Ou seja, a gente não escolhe exatamente o filme que vai assistir. A programação muda toda quinta-feira e é só ficar de olho nas redes sociais do cinema para descobrir o que vai passar naquela semana. Mas apesar dos poucos lugares disponíveis, o preço é bastante atrativo e mesmo o ingresso mais caro ainda compensa quando comparado ao mais barato de um cinema de rede, que hoje em dia cobra cerca de R$30 a meia entrada para uma poltrona assim. Quando as luzes se apagaram, os trailers, que de costume fariam a propaganda dos próximos filmes, deram lugar a um emocionante agradecimento às pessoas que ajudaram a manter o local durante a pandemia, em 2020, quando as salas de cinema do mundo todo se esvaziaram. O filme acabou, me despedi da sala, voltei para o metrô e em alguns minutos estava em casa. Sem uma passadinha no Burger King ou gastar dinheiro em uma loja aleatória com uma roupa que eu definitivamente não precisava. Por muito tempo, o cinema para mim foi consequência de um passeio no shopping. E eu não tiro a mágica desses momentos. Acho que na hora que o filme começa, nós somos transportados para outra realidade, pouco importa a verdadeira localização onde estamos. Mas acho importante preservar esses lugares que carregam tanta história junto com eles. Espero manter o hábito de frequentar os cinemas de rua daqui para frente. Muito bem, tá aí o relato da Vicky sobre o Cine Sala. Mabi, você gostou da experiência? Já teve algo parecido? Gosta de ir nesses cinemas de rua em São Paulo? Sim, eu adoro cinemas de rua de São Paulo. Eu acredito que eles são um instrumento de memória e formação cultural da cidade. Geralmente, como a Vicky comentou, a programação de cinemas de rua prioriza filmes que não estão no grande circuito, com produções independentes e títulos nacionais.
alguns como o Cine Sesc não chegam a ponto de não exibir blockbusters e afins. Outro ponto que eu acho bem bacana dos cinemas de rua é a reexibição de filmes clássicos, que acontece bastante, tipo, no Cine Belas Artes, que dá oportunidade para os espectadores de ter a experiência de assistir no cinema um filme que lançou talvez até antes deles terem nascido. Com certeza, né, Vicky? É uma forma muito interessante de consumir cinema hoje em dia, ainda com tantas formas de assistir filme por streaming e tal. Você tem ali um reduto na cidade de São Paulo para curtir mais essa pegada retrô, né, digamos assim, do cinema. E seja em cinema retrô, seja no cinema em casa, cinema onde quer que seja, tem comida. E onde tem comida no cinema, tem pipoca. E quando o assunto é comida de cinema, claro, a gente vai falar desse snack que é um dos favoritos da galera. E o que poucos imaginavam é que a pipoca, Vicky e Mabi, já foi proibida nas salas de cinema. Acredite se você quiser. Ninguém melhor para contar essa história do que a própria pipoca. Calma, é claro que a comida não fala, né? Por isso, o repórter Zeca Ferreira emprestou sua voz para a icônica comida de cinema. Quem me vê na sala de cinema não imagina a minha história, mas houve um tempo em que eu não era bem-vinda. Logo eu, a pipoca, que hoje sou considerada quase um sinônimo de cinema, que praticamente salvei os donos de cinema da falência durante a Grande Depressão. Mas para você entender a minha história, vou precisar voltar um pouco no tempo. Primeiro, saiba que sempre fui querida. Há 8.000 anos os astecas me adoravam. Eu, a pipoca, era a marca registrada em suas cerimônias mais sagradas. Mas foi nos Estados Unidos que me tornei popular, depois que um tal de Charles inventou a máquina de pipoca, em Chicago, em 1885. Depois disso, não teve pra ninguém. Estava presente nos parques, nas partidas de beisebol e logo cheguei nas salas de cinema. Só que os donos de cinema não gostaram muito da ideia. Diziam que cinema não era lugar de pipoca, que meu barulho atrapalhava o espetáculo. Veja só, meu barulho atrapalhava o espetáculo. Afinal, os filmes eram mudos. No final dos anos 20, o cinema ganhou som. Agora não tinha desculpa. Era a vez e a hora da pipoca. Só que não. A proibição seguia em praticamente todos os cinemas dos Estados Unidos, mas nem por isso o povo deixava de me levar para dentro das salas. Afinal, eu custava 10 centavos, era gostosa e acessível. Foi quando chegou a Grande Depressão, em 1929. A década de 30 realmente foi difícil. Salas de cinema começaram a fechar por todo o país, de Boston à Califórnia, até que o dono de uma rede de cinema no Dallas teve uma ideia. Resolveu fazer um teste. Começou a vender pipoca no cinema, de forma legal, e lucrar com isso. Ele instalou máquinas de pipocas em 80 de suas 85 salas. Foi um sucesso. Depois de um tempo, eu já estava em todas as salas de cinema do país, sustentando a indústria cinematográfica. Para você ter uma ideia, em 2016, a venda de bebidas e comidas representavam cerca de 45% do faturamento do cinema dos Estados Unidos. O que acha? De lanche clandestino à estrela da noite. Um texto de Zeca Ferreira para a Rádio USP. Sensacional essa fala da pipoca, a quem teve a voz de Zeca Ferreira emprestada, muito legal mesmo. E eu gostei da parte que ele fala que a pipoca sustenta a indústria cinematográfica, né? Eu vi um jogo de palavras aí muito legal do Zeca. E Mabi, eu acho que essa é uma pergunta, né, que não tem nem pra onde fugir. Você gosta de pipoca no cinema? Com certeza. Bom, e cinema sem pipoca parece até meio triste. Eu queria saber o que você acha da história, da origem do snack nas salas de cinema e também no peso das bombonieres hoje, né, que são super faturadas, acho que isso é um fato, mas tem ali um valor na questão do faturamento das salas de cinema, né? A crônica do Zeca me lembrou de algumas histórias que meu avô contava sobre como era ir ao cinema antigamente. Não tanto na época dele, mas na época dos pais dele. Ele contava que era um evento bastante requintado, assim. As pessoas se vestiam a rigor, os homens de terno, as mulheres de vestidos finos. E eu não consigo imaginar uma dama da alta sociedade tirando a luva para comer uma pipoca com manteiga. Comer um snack, seja pipoca, amendoim, sim, era algo que acontecia mais nas apresentações de circo. A questão da rentabilidade da pipoca dentro do cinema, foi uma ideia que veio do circo, na verdade, né? Quando viram que o P.T. Barnum, primeiro homem a enriquecer em cima do entretenimento, no caso com o circo, né?
Abrindo um parênteses aqui, tem um filme recente sobre ele, se eu não me engano, é de 2017, chamado O Rei do Show, em que ele é interpretado pelo Hugh Jackman. Ótimo filme, inclusive. Trilha sonora impecável. Ele também ganhava dinheiro em cima dos snacks. Outros setores do entretenimento começaram a investir na ideia. E estamos aí hoje com combos de pipoca custando muitas vezes mais que o próprio ingresso do cinema. Sim, com certeza. E piora, sabe quando, Vicky? Quando? Quando você escolhe a pipoca doce. Você aumenta ali uns R$5, pelo menos. Eu gosto muito da pipoca doce, cara. Pouca gente curte, eu prefiro viu? a salgada. E Mas você, a doce Mabi? é boa. Eu prefiro a doce, gente. Doce caramelizado ali, meu, não tem preço. Mas agora a gente falou um pouco sobre os snacks, né? Na sala de cinema, pipoca. Mas e o horário, Bruno? Qual você acha que é o horário ideal para ir no cinema? Vamos lá, tardinha do final de semana, ali depois do almoço, é bom. Quarta-feira à noite também, porque é mais barato. Fica a dica para o nosso ouvinte. Mas eu prefiro meia-noite de uma sexta-feira. Meia-noite, Bruno? Meia-noite de uma sexta-feira, você vai entender por quê. Chegar em um shopping fechado, acompanhar o filme sozinho, naqueles salões, é uma experiência curiosa, introspectiva e, além disso, difícil de encontrar em São Paulo, alguma sala que fica aberta nesse horário, né? São poucas as sessões que tem nesse horário aqui em São Paulo, mas com certeza algo que não falta é cadeira disponível, porque você tem todas, pode escolher, pode deitar, pode colocar o pé na de baixo, onde você quiser, a bolsa do lado, e eu falo um pouquinho sobre isso. Então tá bom, vamos para a reportagem do Bruno Migliozzi, que conta pra gente essa experiência de ir no cinema de madrugada. Salão frio, fachadas apagadas, lojas fechadas. Um ambiente em que nos acostumamos a ver tão lotado, completamente vazio. Tudo que se escuta é o barulho mecânico das escadas rolantes, em que ninguém sobe nem desce. Chegando ao destino, o clima não muda muito. Além de alguns gatos pingados que embarcam na mesma aventura excêntrica, está lá apenas uma funcionária solitária, cujo rosto só é visto pela luz da pipoqueira que a acompanha. Essa é a recepção de uma sessão da madrugada, um programa raro para os que se privam do sono à meia-noite de uma sexta-feira. Pipoca em mãos e a ação já começa no caminho. Digno do mais barato filme de terror, um corredor escuro, deserto, em que cada passo é escutado. Leva até a única porta aberta. Tudo isso envolvido com o incômodo contraste entre a estética circense do cinema e a escuridão que o consome. Na seção fileiras e fileiras desocupadas, procurar seu assento é divertido, mas não é como se alguém fosse se incomodar se você sentar onde você bem quiser. Aliás, a recomendação aqui é escolher o assento central, bem no meio, que faz você se sentir como o dono daquela sala vazia. Ao longo do filme, alguns privilégios começam a ser percebidos. Os 2 apoios do braço são seus. As cadeiras ao lado servem para bolsas e casacos. E é bem difícil resistir a tirar os sapatos e esticar os pés sobre a poltrona da fileira de baixo. Conforto excelente, silêncio delicioso, que permitem uma imersão plena. 2 horas em que não existe mais nada, o horário é irrelevante e até o filme mais bobo vira uma verdadeira obra-prima. O único a chegar é também o único a sair. A moça da saída, aliás, a mesma da pipoqueira, não parecia muito paciente, então a recomendação é dispensar a cena pós-crédito. A viagem de volta é tão desolada quanto a de vinda, e deixar um shopping que fechou às 10, às 2 da manhã, é no mínimo curioso. Mas atenção, para viver essa experiência reclusa, o ermitão do entretenimento deve ter uma carta na manga indispensável: liberdade total para acordar tarde no dia seguinte. Bruno Migliozzi para a Rádio Universidade.
O Bruno relatou uma experiência interessante aqui pra gente, né, Mabi? Você já viveu alguma coisa parecida? Já foi numa sessão da madrugada? Não. Não, na verdade não. As únicas sessões da madrugada que eu já fui foram pré-estreias que estavam lotadas de fãs, né? Eu já fui uma sessão de cinema sozinha e não gostei muito, pra ser sincera. Eu vejo cinema como uma experiência coletiva. Eu acho que é muito catártico quando todo mundo ri junto, prende a respiração junto, grita, vaia. Eu costumava ter vergonha disso, confesso, porque eu pensava assim, para quem que esse pessoal tá gritando, tá vaiando, pra pessoa que tá rodando o filme, mas, enfim, mesmo que você não conheça aquelas pessoas, naquele momento tá todo mundo ali, junto, unidos por aquele sentimento. Mas confesso que eu fiquei curiosa, Bruno. Olha, como eu posso dizer, eu concordo com você, eu acho que o cinema tem essa coisa do coletivo, né? E acho que durante a pandemia deu saudade, todo mundo, dessa coisa de ver o cinema junto, ver aquela risada engraçada da pessoa do outro lado, ou a criança chorando, né? Que sempre tem também. Mas eu recomendo pelo menos uma vez ali aquela sessão sozinho, meio... Assim, depende do filme, né? Meio introspectivo e tal, porque o cinema traz uma áurea também que é dele e você ali sozinho consegue saborear melhor esses elementos da sala do cinema, né? Deve ser bastante interessante, mas agora puxando um pouco esse lado do coletivo do cinema, é muito interessante pensar nos filmes de terror, né? Que as pessoas se assustam todas juntas. E é um momento bem engraçado, assim, sempre vem seguido de risadas, né? O susto. E falando nisso, a nossa próxima reportagem, ela é sobre o relato do terror no cinema, né? O gênero do terror, ele divide opiniões, mexe com um dos sentimentos mais complexos do ser humano, que é o medo. E na crônica de Vinícius Machuca, nosso repórter relata a primeira vez em que assistiu um filme de terror e sua relação com esse sentimento. Parecia um simples filme, segui o ritual de sempre. Me acomodei no lugar preferido e aconchegante do sofá, fiz pipoca com muita manteiga para aliviar o sabor de queimado e dei play naquilo que mudaria para sempre o meu jeito de assistir filmes. O cenário era bem escuro, uma espécie de casa abandonada onde por acaso um casal teve a brilhante ideia de se mudar com seus filhos. Mas aquilo, apesar de ser um clichê clássico das telonas, me deixava atento a cada cena, pois, medroso como poucos, nunca tinha tido coragem de assistir um filme de terror. Não sei porque daquela vez foi diferente. Talvez desatenção na hora da escolha, ou o destino tentando me empurrar para uma nova perspectiva. Caso o motivo certo tenha sido o segundo, o único adjetivo que posso dar a esse tal destino é sádico. A cada minuto da trama, o sentimento do medo dominava meu corpo, e a todo momento parecia que as entidades presentes no filme iriam sair da tela para me atacar. E eu não via a hora daquele pesadelo ir embora. Já na metade para o final do filme, meus olhos já nem se abriam direito. Mas até mesmo com eles fechados, os sons me faziam imaginar coisas até piores do que estava realmente passando na tela. No fim, fiquei boquiaberto com a cena onde todo aquele mal apresentado era expulso por um padre sinistro e tudo ficava bem. O filme acabou, mas o meu medo não. Constantemente me vinham reflexões sobre o que eu tinha acabado de assistir. Quem se muda para uma casa sinistra daquelas? Quem continuou na casa depois de tudo aquilo? Por que não se mudaram logo após verem o primeiro fantasma? O que significa o letreiro gigante escrito baseados em fatos reais? A hora de dormir naquele dia foi horrível. Era fechar os olhos que automaticamente aquelas cenas apareciam. Me cobrir a cabeça aos pés, pois não sou bobo de deixar uma parte nem que seja pequena do meu corpo exposta para sabe lá o que. Mas o mais engraçado de tudo isso foi o depois. Pode me chamar de masoquista, mas após aquela primeira e chocante experiência, o sentimento do medo virou um dos meus preferidos. E me expor àquela situação de vulnerabilidade me deixa cada vez mais animado. Hoje em dia consigo rir de clichês e até pegar no sono durante aquele filme que prometeu tudo e não entregou nada. Vai ter evolução, não é mesmo? Vinícius Machuca para a Rádio USP.
Sensacional o relato do nosso medroso como poucos, Vinícius Machuca. Mabi, você se identificou com a fala do Machuca? Muito. Inclusive, eu lembrei de uma experiência recente que eu tive. Eu estava assistindo um filme e, bom, fiquei super assustada. E no final, subiu o letreiro de... baseado em fatos reais. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não pode ser. Não pode ser. Porque até então tava tudo bem, era ficção. E ficção, tudo bem, eu consigo lidar. Mas com baseado em fatos reais, eu não dá. Ainda mais com as perguntas, né, que o Machuca levantou. Tipo, quem fica na casa depois de ver que ela é assombrada? Né, que esse tipo de coisa. É impossível alguém na vida real fazer esse tipo de escolha. É o que ele falou, o primeiro fantasma que você vê, você já deixa a casa, nem anuncia pra venda. Então, você só sai e seja o que Deus quiser, né? Eu gostei que ele falou que o padre salvou o dia. Sempre isso, né? O padre chega lá na casa achando que vai resolver alguma coisa. Mabi, ótimo. Poucos foram os filmes de terror que tiveram muito sucesso e ganharam o Oscar. Ao todo, apenas 13 levaram a estatueta para casa em toda a história da premiação. Alguns dizem que a academia tem, inclusive, um certo estigma com o gênero. Você concorda com isso? Antes de eu responder, eu acho importante ressaltar que desses 13 filmes, apenas um ganhou a estatueta de melhor filme, que foi O Silêncio dos Inocentes, em 1992. Os demais foram premiados em categorias como melhor maquiagem, melhor figurino, efeitos visuais, direção de arte, atriz e roteiro original, que foi concedido recentemente a Corra, do Jordan Peele. Mas sim, há um certo preconceito da academia. Talvez não da academia como um órgão, mas dos membros votantes, que atendem ao mesmo perfil ali desde que a academia foi fundada. Mas isso está mudando. Novos membros estão sendo convidados a participar da academia, mais mulheres, mais pretos. Então eu tenho fé que esse preconceito com filmes de terror também vai se dissolver com o tempo. Perfeito. E como o Vini falou, os filmes de terror, claro, tem ali alguns que trabalham muito com clichês, mas tem, como você citou, o Corra, que são filmes muito bons e que tem sim que ser valorizados em todas as premiações. Falando nos clichês, algumas histórias de cinema são conhecidas por ter esse tipo de roteiro batido e aquele enredo que já foi visto outras vezes, mas que ainda assim é capaz de atrair e cativar o público, né, Vicky? E algumas pessoas vivem histórias que poderiam virar roteiros de filmes clichês. Isso é o melhor. Isso é o que a Natália Nora vai contar pra gente na próxima reportagem. Essa é a história de como a Bruna, aluna de Relações Internacionais aqui da USP, se apaixonou por seu namorado, o Matheus. Eles acabaram se conhecendo em um barzinho, em uma terça-feira de feriado aqui da cidade de São Paulo, e depois de uns 4 dias resolveram marcar de se ver de novo, em uma cafeteria da Augusta, para eles conversarem e se conhecerem um pouco melhor. Chegando no fim do encontro, ele perguntou se ela sabia que o filme Eduardo e Mônica estava em cartaz. Ela respondeu que sabia, falou de uma atriz do filme, disse que até queria ver, mas que não gostava muito de Legião Urbana. Acontece que a música favorita dele era Ainda é Cedo, justamente da banda. E quase como se ele quisesse provar para Bruna que ela estava errada em não gostar de Legião, ele propôs que eles saíssem do café e fossem assistir ao filme que é inspirado na música de uma de suas bandas preferidas. A Bruna conta que antes da pandemia ela não gostava muito de frequentar cinemas e nem de assistir filmes em casa. Ela achava muito difícil se concentrar. Mas ela falou que naquelas quase 2 horas de filme se sentiu como se não existisse mais nada fora daquela sala. Ela ficou totalmente imersa na história, na leveza dos atores e até nas músicas, que em grande parte eram de Legião Urbana. Mas principalmente no Matheus. A história do filme se passa em Brasília, mostrando vários pontos famosos da cidade. E o Matheus passou quase 1 ano morando lá, estudando na UNB, que também aparece no filme. E aí ele ia contando pra Bruna baixinho como era legal ir na biblioteca, andar de bicicleta pelos lugares e viver uma vida livre, tal qual a da Mônica, protagonista do filme. Ela ficou encantada com a delicadeza da história e isso fez com que Eduardo e Mônica entrasse para sua lista singela de melhores filmes nacionais. No fim, a música que dá nome ao filme tocou ao longo dos créditos e o Matheus, que gostava muito de Legião Urbana, cantou ela inteira, sem errar. E olha que a música tem uns 4 minutos. Naquele instante, ela conta que se apaixonou pela música, pelo momento e por ele.
E tendo conhecido o Matheus na vida boêmia, o fato de poder encontrá-lo em um lugar calmo, que é marcado por ser um local de encontros românticos na história de muita gente, foi muito especial. Essa experiência mudou a forma com que a Bruna vê o cinema. Agora ela e o Matheus são figuras frequentes nas salas por aí. Ela disse que não sabe se o cinema foi um definidor para o amor deles, mas com certeza essa é uma das memórias que ela vai levar com muito carinho nesse relacionamento. Eu sou Natália Nora para a Rádio Universidade. Muito legal a história da Nath, esse romance que nasceu no cinema. Eu vou contar pra vocês que eu não sou muito fã de olhar pro cinema como um lugar pra encontros, não é meu lugar favorito pra levar algum acompanhante, mas quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração, não é mesmo, Abi? Pois é. Concordo contigo, eu também não sou fã de encontros no cinema, porque acho que são momentos diferentes, né? O momento de você estar prestando atenção ali no filme. Sim. Eu, sinceramente, se alguém ficasse falando comigo durante o filme, eu ia ficar bastante brava. Mas a história é bem típica, assim, daria um bom roteiro de um filme da Netflix, assim, de romance. Mas, bom, desejo o melhor aí pro casal. Espero que eles continuem apreciando o cinema. Que bom que foi um ponto de encontro para eles. Ô Vic, eu fiquei curioso, você já teve algum encontro no cinema? Já tive encontros no cinema, Como foi? mas eu era adolescente, né? 14 anos ali, pois a é. fase dos primeiros beijos. Não pode levar pra outro lugar, né? Porque não você tinha outro não lugar, tem carro, acabava nada. indo pro cinema. Mas Olha. é exatamente. Esse é o momento, né? Acho que Hoje em dia já não é um lugar que eu gosto, porque eu gosto de conversar e, né, no cinema não tem como eu ficar falando. Eu também me incomodaria se alguém ficasse conversando comigo. Então, também não é um lugar que eu gosto pra encontros, não. Eu tenho uma história curiosa de um encontro no cinema. Não é bem um encontro, né? Porque, como eu disse, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, mas eu convidei a garota pra ir comigo. E aí a gente pegou as cadeiras e tal. E aí, quando a gente tava na fila, eu encontrei um amigo do colégio. Sabe aquele amigo bobão, tipo, que sempre quer estar junto e tal? E aí ele colou na gente e estragou completamente o encontro a ponto de sentar no meio dos dois. Porque ele veio conversando muito comigo, Não assim, acredito. sentou do meu lado, pô, vamos ver o filme, era Star Wars e tal. E, tipo, beleza, eu curti porque eu tava com meu amigo vendo Star Wars, mas a garota não gostou muito do Eu encontro, imagino que ela não né? tenha É. gostado. E teve um segundo encontro? Olha, pior que teve, mas demorou um pouquinho o trauma pra passar, viu? Teve. Essa realmente devia gostar muito de você, né? E devia gostar de Star Wars também. Porque Também, Star também. Wars 7, acho que ela conseguiu assistir o filme pelo menos e curtir. Ela não ficou, o meu amigo ficou, então. Que bom. E outra coisa que eu queria comentar, esse filme que tá em questão na matéria da Nath, o Eduardo e Mônica, vocês assistiram? Não cheguei a assistir. Também não cheguei a assistir, mas eu já entrevistei a Alice Braga. Ah, é? E ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é muito querida mesmo. Eu tinha... Foi quando ela fez o Novos Mutantes, eu acho. Que não é um filme incrível. Mas eu tinha assistido A Cabana com ela antes. E, nossa, eu chorei muito nesse filme, gente. Foi uma vergonha, assim, porque eu tinha ido na exibição pra imprensa e eu saí destruída, assim, do filme. E ela é uma querida, ela é um amor. Eu ia destacar justamente a atuação dela no filme, porque ela foi muito bem como Mônica, assim. Quando eu vi a escalação dela como atriz principal, eu estranhei porque eu imaginava a Mônica, pela música, um pouco mais jovem. Na verdade, eu tive esse primeiro preconceito com o filme, mas foi sensacional, assim. Ela, como Mônica, ficou muito bom mesmo, e o filme merece o destaque que teve. Eduardo e Mônica, realmente um filme muito bom. Mabi, fechando essa nossa conversa, gostou das nossas crônicas, nossas matérias de hoje? Adorei, gente. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece demais sua presença, seus comentários. A conversa foi muito enriquecedora, você trouxe muitos temas pertinentes e o nosso ouvinte com certeza adorou essa conversa. O Universidade 93,7 fica por aqui novamente. Obrigado, Mabi. Um ótimo dia de domingo. Vic? No programa de hoje, nós discutimos o cinema para além dos filmes, apresentando elementos pouco abordados pela mídia. Na apresentação tínhamos eu, Vitória Borges. E eu, Bruno Miliose. Crônicas por Bruno Miliose, Natália Nora, Vitória Borges, Vinícius Machuca e Zeca Ferreira. Este programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Agradecemos pela audiência e desejo a você, ouvinte, um lindo domingo. Um lindo dia e um bom almoço. Tchau, tchau. A Rádio USP apresentou
Programa Universidade 93,7.